sua Bíblia em 2 Coríntios 4. Hoje é um dia muito feliz para nós. Todos os dias são dias em que nós nos movemos em alegria e felicidade, mas hoje de uma maneira especial, porque hoje nós estamos comemorando a nossa Páscoa. Hoje é um dia em que nós celebramos todas as ceias, os primeiros domingos dos meses, nós temos feito isso. Mas hoje, de uma maneira toda especial, nós paramos tudo para celebrarmos a nossa Páscoa. Amém? Eu sempre ensino a vocês que sexta-feira da Paixão não é o seu feriado, e o domingo de Páscoa não é o seu domingo, mas é o domingo do Senhor, não é? 2 Coríntios 4:10, o apóstolo Paulo diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Amém? Podemos assentar. O apóstolo Paulo fala sobre a morte de Cristo. Ele fala que assim como Cristo morreu na cruz, eu e você devemos morrer. De que morte Paulo estava falando? A morte para o eu, a morte para a carne, a morte para o mundo. É dessa morte que o apóstolo Paulo se referia. Nós precisamos aprender a morrer, porque Paulo vincula e ele diz que se nós não morrermos, nós não vamos viver. Se eu trouxer a morte de Cristo nesse corpo mortal, eu trarei a vida de Cristo nesse corpo mortal. Muitas vezes você olha para alguns crentes que não conseguem ter a vida de Cristo. Eles não conseguem expressar a vida de Cristo, o amor, o perdão, a graça, o poder, a autoridade, o conhecimento, o discernimento. Isso tudo porque não trouxeram a morte. Então, se vincula assim. Se você traz a morte de Cristo, você trará a vida. Se você morrer para a carne, na sua carne você trará a vida de Cristo. Se você não morrer para a carne, você não conseguirá, mesmo com muito policiamento, fingir que você é crente. Então, muitas vezes você quer tirar das pessoas frutos. Você quer que elas frutifiquem. Você quer que elas manifestem aquilo que têm aprendido, pelo menos aquilo que têm ouvido. E você não consegue. Por quê? Porque tem que sair o primeiro para estabelecer o segundo. Tem que sair o velho homem, para que o segundo homem reviva e possa viver. Não adianta nós querermos manifestar a vida de Cristo sem antes termos passado pela morte. Então, a ressurreição de Cristo, Paulo diz em Romanos 6, para nós é muito significativo, porque fala da nossa nova vida, desse novo ser que nós aprendemos a amar. Amém? Por que existem pessoas que têm dificuldade de amar a si mesmo? Porque não conseguem ver em si mesmo a Cristo. Quando você consegue olhar para você e ver o amor de Cristo, a graça de Cristo, o poder de Cristo, você consegue cumprir o segundo mandamento. Você consegue amar você mesmo. Eu quero que você vá comigo em João. Hoje nós estamos no dia de Páscoa e eu quero falar sobre a necessidade pós-Páscoa. Outro Consolador. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 14. Jesus olha para os seus discípulos e fala que ele iria partir. Os discípulos ficam muito tristes, porque você imagina a minha tristeza e a sua tristeza vez por outra, junto com a de Paulo. A tristeza nossa de saudade, a tristeza nossa de necessidade, a tristeza nossa de querermos um dia do Filho do Homem. Jesus profetizou dizendo que nós gostaríamos de ter um dia do Filho do Homem, né? E nós participamos por isso. Qual é o dia que você gostaria de participar? Um dia só do Filho do Homem. Já parou para pensar nisso? Um dia. Os discípulos tiveram 3 anos e meio. E eu e alguns de vocês daríamos a nossa vida por um dia só. Só um dia. Você imagina a saudade e a falta que faz essa presença física do Senhor Jesus na nossa vida. Nós o temos pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo traz a vida de Cristo dentro dos nossos corações,
mas não se compara àqueles dias que os discípulos passavam com ele. Por isso que nós vamos passar a nossa eternidade com ele, para que os nossos corações eternamente sejam consolados. A Bíblia diz assim, que os discípulos estavam muito tristes, porque estava tudo muito confuso, muito de repente. A vida era muito boa, porque eles passavam pelas cidades, e onde havia enfermos eram curados, onde haviam cativos eram libertos, onde havia fome, havia abundância, e a vida era muito boa. E eles não jejuavam, não precisavam jejuar, porque o noivo estava com eles. E tudo era muito bom. E algo ia mudar do dia para a noite. Ou melhor, da noite para o dia. Porque foi no finzinho da noite para o dia, a vida ia mudar. E então eles ouvem do Senhor Jesus que ele iria morrer. Então Jesus olha para eles assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for preparar lugar, eu voltarei. Porque onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Aí Filipe pergunta: Senhor, para onde o Senhor vai? Nós não sabemos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Naquela conversa e diálogo com os seus discípulos, ele percebe que as palavras deles sobre existir um lugar, sobre existir moradas, sobre existir casa, não consolava o coração deles. Eles ainda continuavam tristes. Eles ainda continuavam com interrogações. Outro dizia: Senhor, mostra-nos o Pai. Tomé dizia: mostra. Eu? Não basta, eu sou. Eu manifestei o Pai. Então você percebe que ali naquele diálogo, naquela conversa, suscita muitas interrogações, muitas dúvidas, muitas questões. Eles estavam se sentindo, antes mesmo de Cristo partir, sozinhos. Já estavam muito confusos. Então o Senhor Jesus diz assim, isso é para mim maravilhoso e para você também, não é? Versículo 15. Ele diz: se me amai, guardai os meus mandamentos. Se vocês me amam, guarda a minha palavra. Eu amo esse versículo, sabia? Porque eu e você poderíamos viver numa época em que todas as pessoas podiam dizer que amam Jesus. E nós teríamos que acreditar. Só que eu e você não precisamos acreditar em todos que dizem que amam Jesus. Porque eu só posso crer que alguém ama Jesus quando obedece o mandamento dele. E você também. Para mim ficou muito fácil, para você ficou muito fácil. Identificarmos quem tem o mesmo amor pelo nosso mestre. Porque Paulo, profetizando, diz que nos finais dos tempos haveriam muitos lobos vestidos de ovelha. O próprio Senhor Jesus diz que na dispensação do juízo, ele iria separar os lobos das ovelhas, o joio do trigo. E ele deu para nós diversas maneiras de identificarmos. É como que um país em guerra e houvesse vários espiões dentro de várias vertentes de grupos. Como identificar os espiões? Como identificar quem são? Como identificar quem é ou quem não é? Por causa do amor. Amor, todos dizem que amam. Por causa dos mandamentos guardados e praticados. Quem ama Jesus pratica. Quem ama Jesus pratica. Quem ama Jesus pratica. Quem ama Jesus pratica. Você tem ouvido sobre rumor de guerra? E você pergunta, vai estourar a terceira? Não vai? Guerra mundial? Para mim e para você isso é insignificante. Porque muitos dos nossos irmãos já estão sofrendo e morrendo pela opressão. Quando você lê Mateus 24, você acha que tudo aquilo é para todos? A pior guerra, eu e você, no nosso país, Brasil, que é os confins da terra, nós já estamos vivendo. Você acha que os nossos irmãos, onde a Síria se levantou contra eles, onde estão morrendo, decapitados, eles são os que estão levando a pior? Não. Eles estão dizendo assim, eu não nego Jesus. Pá, perde só a cabeça. Mas a alma eles não perdem.
Se você estudar Mateus 24, ali está dividido todas as situações que acontecerão no final. Entregarão aos magistrados, perseguirão, prenderão, mas também ali está: o amor de muitos se esfriarão. Pais contra filhos, filhos contra pais, o amor diminuiria. É mais fácil estar vivendo o que eles vivem ou o que nós estamos vivendo? E eu prefiro perder a cabeça do que a alma. Você não? O Brasil perde a alma. O Brasil está perdendo a alma. Pelos falsos profetas, pela falsa ideologia, pela falsa administração, pelos falsos crentes. O Brasil é um país que a perseguição dele é aquela do conforto. Hoje os crentes são mimados. Quanto mais conforto é o que eles buscam no Evangelho. A parte profética que cabe a nós é: o amor se esfriaria, já se cumpriu. Jesus disse: toda essa palavra tem que se cumprir. Mateus 24, se cumpriu. Nós somos os confins da terra. Nós somos uns dos países mais jovens. 500 anos. Nós somos os confins da terra. Agora, o que eu e você precisamos entender é o seguinte: que a minha perseguição e a sua, a minha palavra profética, a minha porção profética é pior do que os meus irmãos que estão morrendo por causa do Evangelho. Os jovens de lá são jovens firmes, fiéis, que dão a vida por Cristo. Os homens e as mulheres lá, não ficam com celulares nas mãos. Ficam com as mãos nas mãos uns dos outros, o medo, o pavor. E quando a porta bate-se a porta, é a vida que eles vão perder. O que eles têm nas mãos é as mãos dos filhos, é as mãos dos cônjuges na despedida. É isso que você vê lá. E nós? Nós não pegamos nas mãos mais uns dos outros, nós não temos mais contato. A porção profética para mim e para você é muito pior do que para eles. Eles estão perdendo a vida e nós a alma. E nós o espírito, e nós os dons, e nós a unção, e nós o fogo. Estamos perdendo. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa verdade. O Espírito Santo lá está derramado, dando a eles poder, autoridade, para entregar a vida por Jesus. Aqui, o Espírito Santo foi trocado pelo conforto de uma boa casa, de um bom carro, pelo conforto de uma vida aprazível. O Espírito Santo é fogo. Mas nós não queremos o fogo. Nós queremos o conforto de um ar-condicionado. Nós queremos o conforto de uma boa casa, de um bom carro, de uma boa igreja, de bons amigos. Nós não queremos desconforto. Nós queremos conforto. Muitos de nós temos perdido a alma, porque não temos mais tido do Espírito. Muitos de nós não temos enxergado o que está acontecendo conosco. Lá eles estão acordados, bem despertos. Não podem nem cochilar. Eles sabem que é o fim. Eles sabem que é o fim. E nós não sabemos que é o fim. Que pena. Eu fico olhando para o Brasil, uma das últimas nações a ser evangelizada, chegar ao Evangelho. As pessoas dizem que a África, quem entende um pouquinho da África, ela foi colonizada pelos ingleses. Os ingleses, o cristianismo nasce na Inglaterra. Eu fico pensando como uma nação como a nossa, que recebeu o Evangelho tão recente, perdeu. Aí você diz, os Estados Unidos também perdeu, mas os Estados Unidos já é muito mais velho que nós. Será que é por causa dessa cultura latina de oba-oba que nós temos? Eu sou muito contra a nossa cultura latina. Tudo é descartável, pessoas são descartáveis, situações são descartáveis. Eu vejo o Brasil como, sabe, aquelas pessoas bem pobres, bem pobres, bem pobres. E aí você as leva numa festa. E elas quase morrem de intoxicação alimentar de tanto que come. Eu vejo o Brasil assim.
Eu vejo Brasil um país que tem tanto, 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 tanto. E nós nos conduzimos como os loucos. E aí nós nos convertemos. E aí trazemos essa loucura para dentro da igreja, dentro do reino. Que festa! E abençoa. E coloca em casamento. E dá filhos. E prospera. Ai, que maravilha! E se embriaga. E se intoxica de tanta bênção. E a lucidez vai embora. A sobriedade vai embora. E é assim que eu vejo os crentes brasileiros. Um povo que recebeu o evangelho faz tão pouco tempo. Faz tão pouco tempo. Se você olhar, ó, dificilmente aqui você tem um bisavô que foi crente. Um tataravô que foi crente. O catolicismo imperava, a idolatria imperava. Nós temos pouca geração do cristianismo, da liberação do cristianismo. Quantas gerações? 3? Vamos falar 4 gerações que foi de uma maneira liberada e já perdemos? E já estamos de uma maneira tão desconvertida, tão relapsa, tão folgosa. Quem daqui teve avô, pai, vamos lá, pai convertido? Que dirá avô, hein? Avô convertido. 1, 2, 3, 4, 5. Bisavô convertido. 1, 1. Nem pergunto tataravô, né? Porque... Então você consegue entender que são poucas gerações para estarmos como estamos, sem o Espírito Santo de Deus. O que você vê do Espírito Santo, a maioria são manifestações carnais. Povo caindo, povo estribuchando no chão, povo grudando na parede, povo gritando. A manifestação do Espírito Santo, quando Jesus delegou o Espírito Santo, vocês vão pregar o meu evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês curarão os enfermos, falarão em novas línguas. Foram os dons que o Senhor Jesus ministrou depois da ressurreição. Falar em línguas estranhas. Está dentro. Se você não fala em línguas estranhas, você está perdendo. Sabe o que eu fico pensando? Pastora, nós vamos passar pela grande tribulação? O que eu sei é que nós vamos ser engrossados. Sabe que jeito que eu gosto de doce de abóbora? Tem gente que gosta de doce de abóbora só cozido. Eu gosto dele bem apurado. É assim quando eu olho a escritura profética, que o Senhor diz assim, que o Senhor vai nos apurar. Tem que dar uma apurada, tem que não tem? Dá para ir assim? Não dá. Vai ter que dar uma estreitada, vai ter que dar uma funilada. Então nós vamos passar por algumas perseguições, nós vamos passar por algumas situações indesejadas. Por quê? Porque do jeito que está, não dá para ficar. Não dá. Dá para subir assim? Não dá. Vai ter que passar por um estreitamento. Vai ter que passar. E aí? Aí os cristãos que buscam conforto vai pular fora. É isso que é uma maravilha, irmãos. O evangelho ele é maravilhoso, o reino ele é maravilhoso. O que vai acontecer? O Senhor diz assim, só uma terça parte. Então a igreja hoje, aí coloca as manchetes, né? A igreja evangélica cresce, a igreja evangélica cresce, a igreja... Aí o Senhor fala igual Gideão, é muito. Vamos diminuir isso aí. É muito. 10 mil? Não, 300. Eu quero só mesmo o apurado. Aí vai ter que vir o estreitamento, e aí? Aí o joio pula fora, aí aquele que não sabia o que queria pula fora, aquele que não sabia o que era matar a carne pula fora, aquele que só queria conforto pula fora. Quem é que fica? Só os 300, simbolicamente, claro. Por quê? Porque eles têm o Espírito, porque no Evangelho eles não buscavam conforto, eles buscavam poder, autoridade, vida, compromisso. Quem é que fica num casamento em crise? Só quem tem compromisso. Quem que aguenta o casamento hoje em dia? Só quem tem compromisso. Com o cônjuge? Não, com Deus. Com Deus. Por quê? Porque tem compromisso com Deus. A questão é, você está preparado? Tá, o povo já está assustado, né? Falando da guerra, falando da terceira guerra, falando da guerra química, que provavelmente vai ter.
Mas não é com essa guerra que você tem que estar preocupado. Essa guerra pode matar só o corpo. Você está dentro de uma guerra e não está percebendo. As palavras proféticas estão se cumprindo. E a minha parte e a sua é a pior. Lê Mateus 24, o amor de muitos se esfriarão. É essa parte que está aqui, olha lá. Olha, vê. Bom, esse aqui, e entregarão aos magistrados. Tá. Sei lá, os meus irmãos do Oriente. Isso aqui é para cá, isso aqui é para cá, isso aqui é para cá. Nosso país é um país que não é friorento. Um país tropical. Bom para nós. Porque Jesus diz, ore para que não aconteça no inverno. Porque no inverno tudo é muito mais difícil. A perseguição vai vir. E se você não tiver mais do Espírito, sua vidinha vai cair. Seus pequenos projetos vai evaporar. Essa sua vidinha, essa minha vidinha de rotina gostosa, de tudo em ordem, de tudo planejado, vai virar poeira. E o que você vai fazer? Você só vai ter que assegurar em uma pessoa, só no Espírito Santo. Foi quem Jesus deixou depois da ressurreição, para a grande tribulação. Foi quem Jesus deixou para a época da perseguição. É o Espírito Santo de Deus. De 0 a 10, o quanto a igreja tem do Espírito? Brasileira, eu digo. Porque a nossa igreja no Oriente está abarrotada, está cheia de pessoas que têm o Espírito. A nossa igreja brasileira, diga para o seu irmão, de 0 a 10, o quanto ela tem do Espírito? Aí você também gostaria de ter nascido no Oriente? Gostaria? Melhor perder a cabeça do que a alma? De 0 a 10, o quanto nós temos do Espírito. Essa é a nossa verdadeira situação. Uma situação de conforto, de frieza. Você sabe que o diabo é terrível, né? Você sabe que Satanás, ele tem algumas vitórias que nos incomodam. Tem algumas vitórias de Satanás que me incomodam, sabia? Por exemplo, a vitória que ele teve sobre Adão e Eva. A vitória que ele teve sobre Sansão. E a vitória que ele está tendo sobre a igreja brasileira. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Ele conseguiu. Ele conseguiu fazer os crentes, um dos últimos crentes a ascender, 4, 5 gerações no máximo. Se perder. Por quê? Ele usou um método muito antigo. Qual o método que faz uma pessoa se perder? Conforto. Ele conseguiu tentar Davi assim, e ele conseguiu assim. Porque a igreja corre do sofrimento. Senhor, me livra do problema, me livra do problema, me livra do problema, me livra do problema. O sofrimento faz guerreiros. E os crentes fogem do sofrimento. Como os crentes da igreja brasileira que correm do sofrimento vão aguentar o sofrimento do final dos dias? Explica para mim. Quando nós estávamos comprando o sítio, vamos comprar em nome de Jesus, o irmão chegou para mim e disse assim, infelizmente, irmãos, pastora, mas se acontecer alguma perseguição, como é que vai caber 500 pessoas? Eu falei, quem disse que vai ser 500 pessoas? De uma igreja de 500 pessoas, se nós tivermos que abrigar no máximo 100. O resto todas aceitarão o sinal. Todas as pessoas buscarão conforto. Se tem uma coisa, irmãos, que eu não sou, é uma pessoa enganada. Nós não precisamos comprar um lugar para nos refugiarmos e termos um pouquinho mais de conforto para 500 pessoas. Podemos comprar apenas para 100, que é a margem que vai ser. O resto, o chip, vai ser uma modernidade, igual o cartão de crédito. É assim que vai ser. Negar Jesus da boca para fora, tipo, não dizer que é crente,
Fala para mim, quem é que diz que é crente hoje? Ele está na fila e alguém está falando mal de Deus ou alguma coisa, ele fica quietinho na dele, ele não defende, ele não... As pessoas já negam Jesus hoje de uma maneira assim descarada. Você acha que alguém vai ter necessidade de confessar, de dizer, não, eu sou cristão? Não, deixa para lá, eu sou cristão. Mas nós já estamos vivendo apostasia. As pessoas vêm à igreja de domingo e de segunda a sábado faz o que querem. Cobiçam, olham, prostituem-se por visão na alma, e assim vai. E as pessoas já fazem o que querem. Nós já estamos vivendo a apostasia. Já estamos. Essa é a realidade. E por que a igreja brasileira chegou a esse ponto? Falta do Espírito Santo. É a falta do Espírito Santo que nos levou a essa situação. Quanto mais do Espírito Santo tivermos, mais estreitados, mais em comunhão, mais fortes nós estaremos. Mas daqui a pouco, por exemplo, vamos fazer uma reunião de oração. Ora mais alto, irmão, ora mais alto. Pastora, por que eu tenho que orar alto? Porque você tem que orar alto, porque se Deus deu tonalidade de voz. Eu vou falar. É para você levantar a voz e falar. Senão Deus tinha dado só uma tonalidade. Clamor é levantar. Aí o irmão fica, aí fica. Aí a irmã que vem aqui... Eu não, já desisti. Eu não fico mais batendo em ferro frio, meu irmão. Eu estou com 50. Se eu não poupar, como é que faz? Aí põe uma irmã aqui para orar. Vamos orar, irmão. E o povo lá. É 5 minutos. Aí vai igual diminuindo. Quando dá 10, você escuta um aleluia aqui, outro aleluia ali. Falou, oh, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo, é o fim mesmo. É o fim. Como é que você enxerga o fim? O fim você enxerga no fim. Ao fim do amor, o fim do casamento, o fim da comunhão, o fim da unção. Acabou, é o fim. Ué, o fim, o final é o fim. As pessoas não conseguem orar meia hora. As pessoas não conseguem orar 40 minutos. Elas não conseguem. Vamos fazer um círculo, vamos orar. Você fica de olho aberto. Por que tem que fechar o olho? Você já fica muito de olho aberto. Vai ficar distraído olhando a vida dos outros? É o fim, meu irmão, é o fim. Por quê? Porque quanto menos se tem do Espírito Santo, menos se consegue fazer as coisas que são de Deus. Orar, perdoar, amar, andar a segunda milha, virar a face. Quanto menos se tem do Espírito, menos se consegue ser crente. Por isso que não adianta você querer tirar. Quanto mais se tem do Espírito, mais se quer orar, mais se quer cantar, mais se quer adorar, mais se quer na presença do Senhor. Agora, quanto menos tem, menos quer. Quanto mais tem, mais quer. A Bíblia diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Os jovens da igreja brasileira são fortes. Os jovens mais fracos de toda a era, os nossos jovens do 2017, 16, assim por diante. Por quê? Por causa da palavra profética. Satanás analisa e diz assim, os vossos jovens terão visões. Então vamos enfraquecer para que eles não enxerguem, para que eles não consigam ver e alertar os mais velhos. Os mais velhos, todos ocupados com os problemas, e os jovens... Fala a verdade, é o diabo, mas que ele trabalha bem, ele trabalha. Fala a verdade. Vamos admitir? Não, eu sou uma pessoa sincera, irmãos. Eu sou autêntica. É o diabo, mas que ele trabalha bonito, ele trabalha. Trabalha ou não trabalha? Ou será que você vai falar, não, o diabo é um fracassado. Ou olha para a igreja. O diabo nunca teve vitória? Nunca. Nunca teve êxito no que ele fez? Com respeito ao homem? Toda vez que foi com o ser humano, ele teve vitória. Nenhuma vez ele teve derrota. A não ser quando esse ser humano clamou a Deus e Deus pôs Satanás no lugar dele. Mas do contrário, quando o ser humano não clamou, ele teve vitória. Diga para o seu irmão. Qual foi a vez que Satanás investiu no território da humanidade e não teve êxito? Olha para a Bíblia todas as vezes.
E nós agimos como Satanás fosse o ser mais derrotado. Jesus o derrotou e eu tenho que derrotá-lo por meio da abnegação, da renúncia, da morte do eu, do ódio. Eu tenho o ódio do mal, ódio do pecado, ódio das obras das trevas, ódio. Assim você derrota. Agora, se você busca conforto, Satanás tem conforto para oferecer. Não foi isso que ele ofereceu para Jesus? Ele ofereceu para Jesus conforto. Ele tem conforto para oferecer. Sexo antes do casamento, o que mais? Riquezas rápidas. Só conforto. Pergunta para o seu irmão, você é um crente do conforto? Só conforto, só conforto. Pastora, mas eu vou orar e chorar para quê? Minha vida é uma bênção, Deus abençoou. Você não enxerga, irmão, que você ainda é feito de carne e osso? Que a palavra do Senhor diz, chore pela sua miséria, para que você abra os seus olhos e contemple ao tempo que você está vivendo. Você está vivendo um tempo de apostasia. A igreja apostatou-se. Por isso que Jesus disse que os últimos seriam os primeiros. Porque os que se converterão depois, já agora, eles estarão naquele gás, naquela virtude, aprendendo, amando, e os velhos estarão abrindo mão de tudo que recebeu. Isso não vai acontecer comigo. Diga assim, tem profecia que em mim não vai se cumprir. Uma delas é o amor se esfriar, em mim não. Todos os dias eu clamo, de manhãzinha ali, antes do sol nascer, Senhor, aumenta o meu amor, Senhor, aumenta o meu amor, Senhor, aumenta o meu amor, Senhor, me dá amor, eu quero amar, Senhor, Espírito Santo, ensina-me a amar, não do meu jeito, mas do jeito que o meu Senhor é digno de ser amado, eu quero amá-lo, quebranta o meu coração, todos os dias, porque eu não quero que essa profecia se cumpra em mim. Vós que sois maus, saber das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você pede mais do Espírito Santo? Se você não pede, você não vai ter. O Espírito Santo, existem algumas características nele. Quando Jesus batiza, ele desce como uma pomba. Significa, fala-se sobre a sensibilidade do Espírito. O Espírito Santo não entra na vida de uma pessoa sem ser chamado, sem ser invocado, sem ser procurado, sem ser clamado. Um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. O óleo fala da unção. A unção significa o frescor, o consolo, a habilidade, a flexibilidade, o poder, para que nós possamos ter condições de fazer as coisas. A simbologia do óleo, a consagração, a separação. Se não houver separação sua da carne, sua do mal, por meio da confissão, por meio da escolha, você não terá mais o Espírito. Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. O vento fala da impetuosidade, o vento fala da ousadia, do poder invisível. O cristão que quer mais do Espírito Santo, ele não pode querer se aparecer, ele não pode querer se evidenciar, ele tem que entender que nele tem que ser a vez o Espírito, ele tem que ser dirigido, o vento fala de direção, e para que eu tenha o vento do Espírito, eu tenho que buscar a direção do Espírito, eu preciso entender que a direção do Espírito é aquela que me dá entendimento, sabedoria, lógica. Um dos símbolos do Espírito é o fogo, porque o fogo molda. O fogo limpa. Será que nós podemos entender isso? Que o fogo arranca o pecado dos nossos corações? O fogo nos incendeia? Quais foram os símbolos do Espírito que eu já falei? Fala para o seu irmão. Eu falei sobre a pomba. Eu falei sobre o óleo. Eu falei sobre o fogo. Quais símbolos que faltam? Diga para o seu irmão. Quem está na escola dominical sabe isso todos de cor, né? O Senhor Jesus olhando para os fariseus, falando do Evangelho, do Espírito, ele diz assim, odres velhos não conseguem receber vinho novo. Um dos símbolos do Espírito é o vinho. Por causa da alegria,
e da fermentação. O Espírito Santo de Deus, você não consegue detê-lo dentro de você. Ele vai fermentar, ele vai transcender. Então o Espírito Santo de Deus em nós tem que dar alegria, tem que dar prazer, tem que dar deleite. O que mais? A palavra do Senhor diz assim, que havia um rio que saía do Oriente, Ezequiel. E havia um rio que saía do trono de Deus. E era o rio do Espírito. A água é um símbolo do Espírito, porque a água separa, porque a água limpa, porque a água mata a sede. Hoje você vê os crentes com sede. Hoje você vê os crentes sedentos. Sempre falta-lhes alguma coisa. É por falta do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Quero ler com você em João capítulo 14, versículo de número 15. Jesus disse, se me amar, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Explica para o seu irmão o que significa outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. Para que fique convosco para sempre. Quem vai subir com a igreja no arrebatamento, que vai apresentar a noiva ao Cordeiro, é o Espírito Santo. Ele vai tomar a igreja aqui e vai apresentar a noiva nos ares ao Cordeiro. Diga glória a Deus. Quem vai fazer isso? Meu amigo. Seu amigo. Fala a verdade, que amigão que ele é, não é? Para que você entenda a amizade do Espírito Santo, para que você possa saber de uma pessoa, você não precisa vê-la fisicamente falando. Você conhece o cheiro dele, o toque dele, o amor dele, a graça dele, a presença dele, a voz dele. Você consegue interpretar a voz dele, você consegue interpretar o abraço dele, o aconchego dele, o amor dele fala, o amor dele tem sentidos, tem toque. É o nosso amigo. Assim como Jesus era amigo dos seus discípulos, o Espírito Santo é nosso amigo, nosso companheiro. Paulo dizia que ele falava mais com o Espírito Santo que qualquer pessoa. Ele dizia, eu falo em línguas estranhas em todo tempo. Falo mais que todos vocês. Paulo tinha uma comunhão estreitada com o Espírito Santo. Estreitada. Uma vez ele quis fazer uma viagem para os irmãos e ele planejou. Aí depois ele disse assim, mas o Espírito Santo não deixou eu ir? Quantos amigos o Espírito Santo tem que não deixa? Por quê? Porque tem pessoas que nem escutam o Espírito Santo, ele faz o que dá na cabeça. Paulo era tão sensível ao Espírito Santo, que o Espírito Santo disse, Paulo, não faça. Porque o Espírito Santo não vai agir com violência não, viu? Te forçando, ele só diz, não faça. Não faça, não vá. E Paulo diz, o Espírito Santo não me deixou ir. A amizade com o Espírito Santo era tão estreitada que apenas a voz do Espírito Santo, por isso que Jesus diz que o pecado contra o Espírito não vai ser perdoado. Por quê? Porque ele é amigo, ele é companheiro, ele é afável, a amizade dele é gostosa, a amizade dele é boa. Então como é que você pode, ou eu, pecarmos contra ele? E o que vai existir para nós depois disso? Nada, não vai existir mais nada, não temos mais nada. Quando a igreja subir, o Espírito Santo vai subir junto, vai levar. E os que vão ficar aqui não vão ter mais o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a Bíblia não tem sentido. O que dá sentido à Escritura é o Espírito Santo. Ele a faz viva e eficaz. Ele é que dá sentido. Quando você lê a Escritura, é o Espírito Santo quem dá sentido à palavra. Ele fala com você. Quando você ouve a palavra de Deus, ele fala com você. Muitos tentarão fazer grupinhos, panelinhas, igreja e tal, e será uma tentativa muito dificultosa. Sem o Espírito Santo não há acordo. Aí você diz assim, pastor, a porção do Espírito Santo na terra diminuiu, porque os crentes não querem mais saber dele. Não. É a mesma quantidade, está derramada. Está derramada. Só que quem não quer, não quer. Quem não quer, não tem. Quem não quer, não busca. Essa é a situação.
Deixa eu perguntar para vocês, quem de vocês fala em línguas estranhas? Vamos perguntar melhor, né? Quem não fala, né? Melhor, porque, né? A maioria. Você sabe que o dom de línguas é um dom que você precisa? Sabe o que é, pastora? Eu tenho assim uma... Para de ter assim uma. Para de ter duas. Sabe o que os crentes dizem? Não, eu tenho assim, sabe, uma coisa assim, porque... não sei, eu já vi tanta coisa da carne. Eu já vi tanta manifestação da carne que eu fiquei meio assim. Só porque a carne, não sei de onde aí que estava contaminada, você parou de comprar carne no açougue? Aqui, você é espertão, né? Você não comprou da embalagem que diz que estava com papelão, mas do açougue de confiança você compra, né? Mas o Espírito Santo? Não. É porque eu vi uma manifestação da carne, porque aquele ali fala em línguas estranhas, mas ele faz. O problema é dele, com o Senhor dele, com o capeta, com Deus, com o diabo, seja como for. O seu negócio é buscar o Espírito Santo de Deus. Esse é o seu negócio. Esse é o seu negócio. Por quê? Porque falar em línguas estranhas é um dom que é para você. É um dom que te ajuda. E no final você vai precisar desse dom. Esse dom edifica, esse dom limpa, esse dom intercede por você, esse dom fala em mistério com Deus. Este dom é uma bênção na sua vida. Quando Jesus estava dando a comissão final, ele disse algumas coisas. Ele disse assim, batiza, evangeliza, cura os enfermos, liberta os demônios e fala em línguas estranhas. Os crentes não falam mais. Por quê? Não sei, eu fico meio assim, mas vai que é da carne. Vai que é da carne? Você é mercenário? Se for mercenário, você vai ser um imitador. Mas se você quer de coração, você vai buscar. Você vai dizer, Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu quero ter esse dom que me edifica, que me abençoa. É um dom público, meu irmão. É um dom público. O dom mais público que existe é o de falar em línguas estranhas. Dom de cura não é para qualquer um. Dom de socorro não é para qualquer um. Dom de profecia não é para qualquer um. Mas o línguas estranhas era para todo mundo e é para todo mundo. Mas o que acontece com os crentes? Não sei. Fala aí para o teu irmão o que acontece com os crentes. Forga. Forga. Estou abençoado. Estou casado. Estou liberto. Mas é para você. É para você. É para que o Espírito Santo te ensine a falar a linguagem que Deus ama ouvir. Você não entende, a não ser por interpretação, mas Deus ama ouvir. Mas você não fala, porque ouve muito disparate, porque o neopentacostal, nem fala, neopentacostal. Você está aí com um neo? Não quero saber dos fala aí. O neopentecostalismo? Tradicional e neopentecostalista. Eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal desde o dia em que aceitei Jesus. Fui batizado no Espírito Santo com 8 anos de idade. E desde aí nunca parei de falar em línguas estranhas. E eu acredito que eu falo em línguas estranhas mais do que tudo vocês juntos. Por quê? Porque é uma coisa que eu recebi de graça, eu não vou usar. Espera aí, meu irmão. Edificação, comunhão com o Espírito Santo, falar em mistério com Deus, eu vou perder isso aí? Mas nunca. Não vou mesmo. Não vou. Tem dia que eu acordo falando línguas estranhas, de tanto que eu amo ele, amo o dom dele, amo tudo que ele me dá. Eu acordo falando línguas estranhas. Glória a Deus, esse dia hoje vai ser maravilhoso. Amigo meu, vamos lá, vamos embora. Aí você quer ter ousadia, você quer ter poder, você quer autoridade, você quer vencer o capeta, você quer vencer as trevas. De que jeito? Sendo que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo eu não preciso falar em línguas, verdade, concordo. Verdade. Você tem o Espírito Santo mesmo sem falar línguas estranhas. Aí eu vou te dizer uma coisa. Você tem um carro só que ele fica na garagem. Ele não sai da garagem. Aí vem o visitante. Quer ver meu carro? Quero. Vamos lá em casa. Mas por quê? Traz ele aqui na igreja. Não, vamos lá em casa. Por quê? Porque ele não anda.
Ele não anda. Você entra dentro dele, entro, liga o ar-condicionado, liga o motor, mas ele não sai da garagem. Você tem um carro para quê? Para usufruir. Você tem o Espírito Santo, você foi convertido pelo Espírito Santo. Quem fala em línguas estranhas entende melhor a Bíblia do que quem não fala, porque é um processo de crescimento. Você ouve muito mais a voz do Espírito Santo e consegue entendê-la por causa da comunhão. Você vai tendo amizade, vai comunhão, vai falando em várias línguas, vai discernindo, vai interpretando. E assim você vai. Pergunta para o seu irmão, seu carro anda ou só fica na garagem? Grande coisa ter um carro na garagem, hein? Grande coisa, né? Hein? Muitas lutas e dificuldades você já poderia ter vencido. Se você tivesse o dom de línguas. O dom de línguas. Esquece os os exagerados, sabe? Esqueça aqueles que fizeram, que lambuzaram no melado. Apenas comam mel. Apenas comam mel. Desfrute de um Espírito Santo sóbrio, equilibrado. Uma vez uma irmã falou para mim, pastora, a senhora nem parece pentecostal. Falei, eu sou. Eles que não são. Pentecostalismo é isso. Sobriedade, equilíbrio, poder, autoridade, inteligência, foco. Isto é o Espírito Santo. Qualquer outra coisa é exagero. Hein? E aí? Quer mais do Espírito Santo? Por que não tem? Todo aquele que pedir. Perguntar para os jovens, qual dos jovens aqui fala em línguas estranhas? Levante a mão. Que nenhum. 3. Vocês estão muito longe de ser forte, né? Jovens, eu escrevi forte porque vem vencido o maligno. A força e o poder e a autoridade vêm do Espírito. Por isso, está explicado. Agora eu entendi tudo. A partir de hoje, se você quiser viver dias de graça, de poder, de autoridade, eu quero te aconselhar uma coisa. Quando você dobrar o joelho lá na sua casa, lê lá Atos, lê o que Jesus dizia. Pai, batiza-me com o Espírito Santo. Você não precisa fazer escândalo. Você não precisa estrebuchar, cair no chão. Pai, eu quero o batismo no Espírito Santo. Pai, eu quero falar línguas estranhas. É só você quebrantar o coração. Quando os discípulos orando, Pedro e aquele monte de gente convertida, vocês já foram batizados no Espírito? Não. Estenderam a mão e foram batizados. A importância do batismo em línguas. Para uma igreja que quer ser vitoriosa, para uma igreja que quer ser vencedora. O que você tem feito com as oportunidades e os privilégios que o Senhor tem te dado? O que você tem feito? O Senhor Jesus diz assim em João 14, versículo de número 17. O Espírito da verdade, de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Primeira parte. Segunda parte. Eu tenho Jesus, eu ouço Jesus, eu amo Jesus. O Espírito Santo está com você. Mas Jesus fala o que para os discípulos? Quando ele diz estará em vós, ou seja, ele habitará em vocês, e ele agirá em vocês, e ele falará com vocês e por vocês. Nicodemos procura Jesus em João 3, e Jesus diz algo para ele. Aquele que nascer de novo vai ver o reino dos céus, mas aquele que nascer da água e do Espírito vai entrar no reino dos céus. Porque o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Os nascidos do Espírito são aqueles que aceitam Jesus como seu único suficiente Salvador. E a partir daí vão se graduando em comunhão. Eu quero dizer uma coisa para você, que agora é a hora da dispensação do Espírito Santo.
Agora é a hora, você diz que Jesus está aqui pelo Espírito. O Pai na criação, Jesus na redenção. Agora é a era do Espírito. Depois da ressurreição, nesse período intermediário entre ressurreição e volta de Cristo, é a época, a era, a dispensação do Espírito Santo. Se eu e você ignorarmos isso, nós estaremos contra o projeto de Deus. Você precisa buscar mais do Espírito Santo, mais comunhão, mais conversa, mais diálogo. Você precisa mais. Quando você diz, Jesus habita em mim, é pelo Espírito Santo. Quando Jesus diz, olha para mim que vocês estão vendo o Pai. Espírito Santo diz, olha para mim que você está vendo Jesus. É por meio do Espírito que nós temos Jesus no nosso coração. É o Espírito Santo quem traz a presença de Jesus para o culto. É o Espírito Santo quem opera os milagres. É o Espírito Santo quem divide a fé. É o Espírito Santo quem divide os dons. É o Espírito Santo quem prepara a igreja. É o Espírito Santo, é tudo. Você não vai fugir dele. Não vai fugir dele. Eu não sei como é que crente consegue fazer essa... Como é que você consegue ir para o Pai sem Jesus? Tem como? E como é que você consegue ir para Jesus sem o Espírito Santo? As pessoas olhavam para Jesus e Jesus dizia, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Espírito Santo diz, ninguém vai a Jesus se não passar por mim. E aí? A igreja tem ignorado o Espírito Santo. A igreja tem ignorado os dons do Espírito Santo. E a igreja acha que tem Jesus. Não se tem Jesus se não se tem o Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus, só a igreja do Senhor Jesus por causa do recebimento do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender a importância do Espírito Santo. Aí você diz, pastora, mas o dom de línguas não é para todos. Mas você já se excluiu sem tentar? Tem gente que ele tem tanto complexo que ele já se exclui sem tentar, não é verdade? É um dom público. Busca para você ver. Mas busca mais um pouquinho. Aí não deu buscando mais um pouquinho? Quebrando um pouquinho seu coração, dá uma limpada, dá uma arrependida nos seus pecados, dá uma, descentralizada em si mesmo e na vida, você vai ver como é que você vai conseguir esse dom que é tão bom para você. Jesus olha para os discípulos e diz assim, que o Consolador viria, mas que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Você vê o Espírito Santo? Vê. Com esses olhos? Não. Com os do coração. Você o conhece como? Sei do que ele gosta, sei do que ele quer, sei os momentos que ele busca, sei o que ele pede, sei a direção. Espírito Santo. Aí Jesus diz assim, ele é Espírito de verdade. E o mundo não pode receber, porque o mundo vive na mentira. Aí ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aí ele diz ainda assim no versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quer aprender? Espírito Santo. Queria tanto aprender Espírito Santo. É ele que traduz a palavra. Você chega, abre a Bíblia na sua casa e fala assim, senta aqui do meu lado. Vamos explicar o que é que está aqui? Vamos explicar. Conversa comigo. Fala para mim. Ele vai falando, explicando para você. A pregação está sendo dita e ele vai explicando, traduzindo ela no seu coração conforme as suas necessidades. Cada um de nós de uma maneira maravilhosa. Cada um ouvindo uma coisa, cada um interpretando, cada um e entrando. E ele vai fazendo atribuição. Neste é no pecado, este é no consolo, este é na ousadia. E ele vai fazendo aquele maravilhoso que só ele faz. E aí nós queremos desprezá-lo ainda, hein? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É que nós teríamos amnésia? Não. Essa lembrança no original significa força para fazer o que é certo. Fazer lembrar é ter força para ter certeza e fazer o que é certo. Quero que você vá comigo no capítulo 16. Versículo de número 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Por quê?
Dispensação diferente, ministério diferente dentro do projeto de Deus. Jesus diz, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vai vir. Ama Jesus? Ama? Ama o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força, é uma energia, é um arrepio. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, terceira pessoa, por tempo, dispensação, e não por diminuição. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastora, mas em Atos, Pedro diz, e sede batizados em nome de Jesus. Pedro disse aquilo para que inserisse naquela multidão a pessoa de Jesus. Mas todo o batismo era feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. A pessoa bendita do Espírito Santo e a importância. Ele diz assim, e quando eu for, vou-lhe enviarei. Versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu era do mundo, você era do mundo, e nós fomos convencidos do pecado, todos pecaram. Da justiça, ele morreu por nós. E do juízo, eu e você vamos estar diante de Deus. Só o Espírito Santo convence o pecador. Só o Espírito Santo, na palavra. Às vezes você quer colocar algo na cabeça de uma pessoa, não adianta, você tem que orar. Espírito Santo convença, Espírito Santo trabalhe, Espírito Santo vá lá, faça a sua obra. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu poder. Aí Jesus diz do pecado porque não crê em mim, eles pecaram. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Agora para a igreja, para mim e para você. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Tem muita coisa para falar para vocês, mas eu não posso falar ainda. Ué, mas se o senhor vai e o senhor não pode falar, quem que vai falar para nós? Quem? Quem vai falar? O Espírito Santo. Aí ele diz assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Sabe, irmãos, a igreja do Senhor Jesus colocou o Espírito Santo para fora, porque está cheia de si mesmo. Cheia de si, cheia de achismo, cheia de tantas coisas. Nós estamos precisando de crentes piedosos, crentes humildes, crentes que são fortalecidos pelo governo e pelo domínio do Espírito Santo. É disso que nós estamos precisando. Precisamos de pessoas mais quebrantadas, de pessoas que busquem mais, que se envolvam mais. É disso que nós estamos precisando. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você conhecer um pouquinho a palavra, você vai saber que a igreja de Cristo, ela está miserável, pobre, cega, desgraçada e nua. A igreja de Cristo está desgraçada porque ela não tem mais graça. Ela não tem mais favor, ela não tem mais misericórdia. Porque quem quebranta o meu coração para ter misericórdia e perdão do meu irmão é o Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus está nua. Todas as suas vergonhas, os seus delitos estão expostos. Por quê? Porque quem nos cobre, quem nos convence do pecado e nos leva a arrependermos é o Espírito Santo. A igreja está pobre. Pobre de poder, pobre de autoridade contra o pecado, contra o mundo e contra o mal. Porque quem enriquece a igreja é o Espírito Santo. A igreja está cega. As parábolas estão aí aguçadas diante dos nossos olhos. Parábola do banquete, parábola das virgens, parábola do tesouro escondido, parábola dos filhos, o último que recebe salário, o último que obedece, e assim vai.
estão patentes diante dos nossos olhos e nós não estamos enxergando. O apóstolo Paulo, profeta da nossa época, o apóstolo Paulo é o profeta dos nossos dias, está aí dizendo as cartas. Eu só queria te perguntar uma coisa para você. Quando que você abre a Bíblia sem ser na igreja? Quando? Você sabia que tem pastor que só abre a Bíblia meia hora antes de ele vir para o culto? Você sabia disso? Você sabia que tem pastor que abre a Bíblia meia hora antes de vir para o culto, preparando o sermão? Hein? Você sabia que tem crente, que esses dois devem andar juntos, né? Você sabia que tem crente que só abre a Bíblia na igreja? Hã? Alguns de vocês são dessa turma, né? Só abre a Bíblia na igreja. Só lê a Bíblia na igreja. E tem gente mais moderninha ainda que trocou a Bíblia para o celular, trocou Jesus pelo celular. Você sabe quem lê a Bíblia no celular? O que eu penso dele? Eu sou meia antiquada, quadradona, vocês já sabem disso, né? Quem lê a Bíblia no celular, quem trocou Jesus pelo celular. Ele não tem nem a capacidade, porque é pesado, desajeitado, desarrumado, sei lá o quê. Ele trocou Jesus pelo celular, trocou o Espírito Santo pelo celular, trocou muita coisa pelo celular. Aí, por que ele não vai trocar a Bíblia pelo celular? Pode trocar por mim. Hã? Hein? Eu sou quadrada. Porque o céu é quadrado. Sabia que a Nova Jerusalém é quadrada? Usando uma metáfora para você entender o que eu estou dizendo. A questão é o seguinte. Cuidado com a modernidade. Porque o mesmo Espírito Santo que estiveram nos apóstolos, dando-lhes força para aguentar os últimos dias. Isso é Páscoa. Nós estamos vivendo uma das últimas Páscoas da igreja na terra. Acredite nisso. Pastor, o próprio Pedro diz que muitos dirão, tardio, tá demorando. Mas quando chegar uma vez só. É uma vez só. Não está demorando. É a hora certa. Se tivesse vindo a semana passada, quem sabe você não subiria. Hã? O mês passado você não subiria. Vai vir na hora certa, no momento certo. E eu, como ele diz, e você, temos que estar vigilantes, acordados, como a mensagem vai dizer hoje à noite, desperto, com os lombos cingidos, sapatos nos pés. Isso é Páscoa, é a preparação. Páscoa é preparação. Eu tenho que estar preparada. Você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados para quê? Olhe para o seu irmão e diga assim, esse seu conforto está perto do fim. Aí você pode dizer, glória a Deus. Os que estão muito acostumados com a rotina, com o conforto, vai estranhar um pouco. Mas aqueles que vivem no altar orando, lutando contra bestas, feras, principados, potestades, eles não vê a hora da coisa ficar mesmo esclarecida. É ou não é? Quem que vai estranhar? Só os que gostam de mimos. Só os meninos mimados. Você já viu numa família de muitos filhos? Tem o mais sério, o mais sóbrio, que levou mais sova, e não tem os mimados? Assim é a igreja do Senhor Jesus. Jesus tem uns filhos mimados. Fala assim para o seu irmão, você é um deles? Mimadinha, mimadinho. Hã? Tem. Jesus tem uns filhos mimados. Mas nada que ele não vá dar um jeito antes do arrebatamento. Sabe aqueles filhinhos doloridos? Que tudo machuca, tudo dói, tudo fere. Não metaboliza adequadamente tudo o que acontece com ele. E gosta de um conforto. E fica dando vazão aos detalhes. São filhos dele. Mas ele vai dar um jeitinho de amadurecê-los. Isso ele sabe fazer muito bem. Agora nós, eu falo por mim, já estamos acostumados à pauleira, nós não vamos estranhar muito, né? Nós já estamos dentro do caldeirão ali, não vamos estranhar. Agora eu quero dizer uma coisa para você sobre o Espírito Santo. Páscoa é o Espírito Santo. Foi quem Jesus deu para que nós suportássemos, para que nós aguentássemos, para que nós dessemos conta. Diga amém. Para encerrarmos, a palavra do Senhor diz assim, vamos em Romanos capítulo 8. Você quer saber o que é a direção do Espírito Santo?
Quer saber o que é a direção do Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que pode mudar. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz e não sabe para onde vai. O Espírito Santo te dirige como ele quer, da maneira que ele quer, da maneira que ele gosta, da maneira que ele... Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. E você e eu precisamos ter essa sensibilidade para entendermos e estarmos dentro do projeto dele. A Bíblia diz assim em Romanos... Vamos ver o capítulo 8, primeiro versículo 12, depois o 26. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem é o cristão que consegue matar a carne? Versículo de número 13. Quanto mais do Espírito você tiver, menos pecado você vai ter. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Versículo 26. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Até quando eu e você não sabemos orar, até quando eu e você não sabemos o que pedir, ele diante do Pai... Ó que amigo, você tem um amigo melhor que esse? Ele intercede pelo Pai para que o Pai possa entender o que você está pedindo. Para que o Pai possa compreender o que você está pedindo. Ele geme por mim e por você. Para buscar de Deus a nossa ajuda, para buscar de Deus o nosso consolo, para buscar de Deus a nossa sustentação. Aí diz assim... e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É o Espírito que intercede pelos santos, e Deus conhece o nosso coração. E o Espírito veio de Deus, e quando o Espírito Santo geme, Deus sabe o que é que o Espírito Santo está dizendo. Ele é o nosso paracleto, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso ajudador. Pecados, dificuldades, fraquezas, debilidades, situações que você suportou, que você aguentou, direção que você teve, suporte e guerrilha e batalha e proteção, o Espírito Santo de Deus. Páscoa é o Espírito Santo. Amém.